Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? É um prazer inestimável estar aqui para mais uma aula de Sociologia. Vamos trabalhar hoje o conceito de instituições sociais. Vamos nessa? Preparados? Venha comigo então. Vamos um pouquinho de teoria. Quando a gente fala de instituição social, nós estamos falando de organizações sociais que reúnem um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas tem um objetivo comum. Ou seja, esse grupo tem pretensões na sociedade de implementar um modo de vida, de implementar valores, de implementar uma forma de conduta, de implementar símbolos e representações e identidades da sociedade. Então, se a gente está falando de um grupo de pessoas que tende a constituir identidades, valores, morais e éticos, nós estamos falando de um grupo de pessoas que vai utilizar um instrumento para padronizar a sociedade. E esse instrumento de padronização, geralmente, é um instrumento coercitivo, que te empurra, que te obriga a escolher ou a fazer ou a ter determinados comportamentos. Então, quando a gente fala em uniformização, quando a gente fala em padronização, nós precisamos pensar que não é só uma pessoa que determina isso. É um grupo coletivo nos mais variados espaços da sociedade. Então nós temos várias instituições percorrendo o mesmo tempo histórico, né? E elas acabam influenciando a sociedade como um todo. Alguns exemplos de instituições sociais que nós temos nos dias de hoje seria a igreja, a escola, empresas, a família, a propriedade privada, a mídia, o casamento. Então são várias instituições sociais que acabam então influenciando o comportamento humano. E aí um sociólogo importante vai dizer o seguinte: a instituição social, né, ela traz um padrão de controle, ou seja, uma programação da conduta individual imposta pela sociedade. É isso a padronização. Então a sociedade não te oferece múltiplas formas de escolha. Na verdade, é um empurrãozinho que ela dá para determinar como você vai ter que se portar no seio dela. Tá? Então, as instituições sociais, ela tem uma realidade exterior. Muitas vezes ela é maior, ela tem um tempo histórico maior do que a própria vida humana, e quanto maior o tempo histórico dela, muitas vezes maior a força que ela tem, e ela fica concebida entre os seres humanos, muitas vezes, como uma força extraordinária. As pessoas olham para essas instituições e falam: eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar porque ela existe antes de mim. E olha o tanto de gente que respeita e que aceita essas regras de conduta, tá? Então, toda vez que a gente fala de uma instituição social, nós estamos falando também de relações de poder. Nós não podemos esquecer isso, tá? Bom, a pergunta que fica é: como que essas instituições sociais, elas sobrevivem ao tempo? Se a gente fala da Igreja Católica, nós podemos falar que ela tem mais de 1500 anos. Como que ela sobrevive ao tempo, né? E aí, nós vamos utilizar um pouquinho o sociólogo Richard Schaeffer, que vai dizer pra gente o seguinte, que tem 4 pontos elementares pra gente entender uma instituição social. Primeiro, que ela tem que ser capaz de repor os seus membros. Então há sempre uma renovação dos seus membros, e esses membros que compõem a instituição social traz para dentro da instituição também os seus anseios. Então ele respeita, obviamente, os anseios da instituição já criados antes dele, mas também inova lentamente essas instituições sociais porque ele traz novas perspectivas de vida, tá? Segundo ponto, porque a instituição social compartilha regras e normas, ou seja, ela é a responsável então por organizar uma forma de conduta e uma forma de interpretar o mundo, que geralmente é uma interpretação que valoriza a própria instituição. Dificilmente a gente vai ter uma instituição que defenda a própria inexistência dela mesma. Tá? Então isso é interessante da gente estudar, beleza? O terceiro ponto, geralmente essas instituições sociais, elas têm um vínculo prático e afetivo, muitas vezes, com a sociedade, né? A produção de bens, a produção de serviços, e a sociedade reconhece que essa produção é muito importante para a sua sobrevivência, tá? Então a sociedade valoriza a instituição por conta disso. E o quarto ponto, que geralmente essa instituição social busca a preservação da ordem, que como eu disse para vocês, né, essa ordem ela pode ser tanto o status quo como uma nova ordem,
e apresenta propósitos da sua existência, porque se ela não tivesse propósito, ninguém se filiaria a ela, ninguém seria um membro dela. Beleza? Então esses 4 pontos são fundamentais para a gente entender por que as instituições sociais elas duram tanto tempo assim, tá? Alguns sociólogos vão dizer que as instituições sociais elas são conservadoras por excelência, né? Principalmente porque são elas as responsáveis, né, por padronizar comportamentos e essas padronizações de comportamentos reforçam, né, a moralidade em cima da estrutura que a sociedade está fincada. Lembra da nossa aula de estrutura social? Então, se você não lembra, vai lá assistir que essa aula é importante. Então, essas instituições elas seriam os agentes da estrutura, né, que vão falar, olha, a gente que vai reproduzir uma ordem e essa ordem geralmente é pautada na própria estrutura. Principalmente porque se essa estrutura não aceitasse tal instituição social, essa instituição social seria proibida. Né? E essa instituição, então, por exemplo, não poderia pregar uma nova forma de organização estrutural da sociedade. Tá? Alguns sociólogos marxistas vão dizer que, na verdade, essas instituições sociais são ferramentas da elite, né, da elite dominante, que tem o poder econômico, que acabam utilizando delas para implantar a sua forma de enxergar o mundo, né, a sua forma de encarar a realidade, a sua forma de interpretar a realidade. Né? Então essas instituições sociais elas reforçam e fortalecem o domínio econômico da elite. Né? Então se a gente pensar, a igreja, por exemplo, ela não vai contra a propriedade privada, a escola não vai contra a propriedade privada. Né? Essas instituições elas vão ser formuladas a partir dos princípios básicos das classes dominantes, e essas classes dominantes acabam se apropriando dessas instituições sociais porque são conglomerados de pessoas que acabam defendendo o seu próprio ideal de existência. Tá? Então, essas instituições sociais acabam criando legitimidade do modo de vida das pessoas. E os marxistas vão dizer o seguinte, né, que esse modo de vida atual ele é violento, ele é exploratório, ele é opressor. Né? Então, pensando nisso, essas instituições sociais elas têm uma função importante na sociedade, que é legitimar a violência, legitimar a exploração, legitimar a opressão. Inclusive, muitas vezes fazendo com que a gente não consiga reconhecer a violência, a exploração e a opressão. Então, as instituições sociais estariam andando lado a lado com a elite dominante. Tá? Mas o que se sabe é que essas instituições sociais elas são instituições políticas. Né? Porque cria relações sociais, cria afetos, criam disputas aí também. E, consequentemente, criam novas formas de perceber o mundo. Tá? Ao mesmo tempo que a gente fala que as instituições sociais elas podem fazer a manutenção da ordem, mas elas não são estáticas. Né? Não dá pra gente falar, por exemplo, que a Igreja Católica é a mesma igreja do século VI, do século VII. Essa Igreja Católica mudou bastante. Por quê? Porque ela é composta de pessoas e as pessoas acabam transformando a realidade. Beleza? Bom, quando a gente fala em instituição social, a gente precisa pelo menos de lembrar de 3 conceitos específicos. Né? A autoridade, a legitimidade e a sanção. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que é característico de todas as instituições sociais ser algo exterior ao próprio ser humano, né? Tipo, a própria individualização do ser humano. Então, a instituição social ela existe para além de um ser humano, né? E a gente precisa lembrar que ela também tem um poder coercitivo de padronização, beleza? E ao longo do tempo, a partir da modificação de comportamentos e a partir da autoridade, do poder que essa instituição social tem, ela vai criando a ideia de autoridade, a ideia de vida própria, inclusive. Né? E aí, então, reconhecer a instituição como uma autoridade dá a ela também legitimidade. Então, por isso que a Igreja Católica, a escola, o Estado, né, a propriedade privada, essas instituições sociais, elas têm importância na nossa vida porque a gente acha que essa forma de existência é uma forma legítima de existência, como se fosse uma verdade. Né? E como já está estabelecido como uma autoridade que tem legitimidade, se alguém desrespeitar, tem punição. Tá? Então essa construção histórica, essa construção pelo ser humano, né,
que não é uma verdade natural, foi construído pelos seres humanos, tem punição se você não respeitar, né? Tem punição, por exemplo, oficial e punição moral, vamos pensar assim, né? A punição oficial seria aquela que você pode ser punido pelo Estado, de acordo com a lei, inclusive sendo preso. E a punição moral seria aquela que você vai ser julgado pelas próprias pessoas e você não vai participar de determinados grupos. Pode ser perseguido por grupos sociais específicos, muitas vezes, e você então vai ter essa punição de não criar relações sociais com determinadas pessoas, certo? Então veja a importância aí de que quem não cumpre as regras dessas instituições acaba sendo punido. Isso acontece na igreja, isso acontece na família, isso acontece na escola, isso acontece em todas as instituições sociais, né? A propriedade privada como instituição social, né, sobretudo quando a gente fala da propriedade dos meios de produzir a vida material, como fábricas, como terras, como, né, um montão de coisa aí. E essa instituição social, chamada propriedade privada dos meios de produção, né, ela tem autoridade que as leis costumam garantir a existência. O que isso significa? Né, que mesmo a propriedade privada tendo existido antes do capitalismo, a autoridade dela devido ao tempo foi tamanha que o capitalismo, né, dentro da democracia representativa, criou uma lei para proteger a propriedade privada, né? Então, esse é um ponto interessante da gente fazer discussão. Principalmente quando a gente pensa nos conflitos agrários no Brasil, lembrando que o Brasil é o país que mais mata, né, militantes, né, pessoas que buscam o direito à terra. Então os conflitos agrários no Brasil são muito importantes aí para a gente pensar e fazer uma reflexão, né, principalmente porque a terra no Brasil, num sistema periférico, né, do capitalismo, a gente está situado nesse sistema periférico do capitalismo, nós estamos situados nesse ponto periférico do capitalismo, tem uma importância gigantesca. Tem uma importância gigantesca por quê? Porque é ela a responsável pela produção da riqueza da elite, né? Porque nós vendemos commodity. Mas, ao mesmo tempo, ela é responsável pela sobrevivência das pessoas. Né? Sobrevivência das pessoas porque precisa plantar, precisa comer. Né? Então, nós vamos ter um tensionamento social cada vez mais forte, né, dos conflitos ligados à terra, principalmente reivindicando o direito à terra. E o Estado brasileiro sempre respondeu com muita violência também, né? Basta a gente lembrar do massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu na década de 90. Se você não sabe, vai buscar sobre esse assunto e entender um pouquinho sobre isso, tá? O artigo 184 da nossa Constituição Federal garante a reforma agrária a fim de função social. Então, quando se fala em terra no Brasil, logo esses movimentos sociais, como um dos maiores movimentos sociais da América Latina, chamado Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, reivindica a reforma agrária. E na nossa Constituição está garantida a reforma agrária, desde que, né, garanta ali a função social da terra. Ou seja, vai ter reforma agrária para que as pessoas possam sobreviver dessa terra, certo? Mas, ao mesmo tempo, a nossa Constituição garante a propriedade privada da terra, desde que essa propriedade privada tenha uma função social também. Então aí nós temos um conflito. O movimento dos trabalhadores sem terra ocupando as terras que não têm função social e pressionando o Estado a fazer a reforma agrária, certo? Consequentemente, esse Estado, que muitas vezes é dirigido em torno de uma ideologia política elitista, acaba não fazendo a reforma e esses conflitos tensionam. Tensionam por quê? Porque o movimento sem terra, né, se vê no direito de explorar essa terra por conta que o Estado não garante o estabelecimento da Constituição, e a elite brasileira defendendo, né, muitas vezes que são esses grandes donos de terra, se veem ameaçados a partir da ocupação do seu território, acabam decidindo pegar em armas e matando esses trabalhadores, matando essas pessoas que participam desse movimento social. Beleza? Então aqui, né, eu coloquei algumas coisinhas pra gente teorizar, problematizar, né? A ocupação de terra pelo sem terra, o objetivo pressionar o governo, tudo isso que eu disse pra vocês. E essa atitude é bem vista, né? Geralmente quando a gente vê uma ocupação acontecendo, a gente já vê a mídia tratando como uma invasão, a gente vê a mídia tentando
classificar um movimento como um movimento criminoso, principalmente porque a instituição propriedade privada, ela tem uma autoridade, ela tem uma legitimidade dentro da estrutura capitalista, certo? Então aí, para problematizar, a gente vem e pergunta, né, o que é mais importante, a garantia do direito à propriedade ou a promoção do bem comum, né? E percebendo que essas duas coisas, muitas das vezes, podem ser antagônicas, né? Principalmente quando não tem propriedade para todo mundo. A resposta é muito complexa para a gente pensar, porque todos são iguais perante a lei, e aí a gente precisa pensar na conciliação de direitos. É possível conciliar direitos ou colocaram dois direitos que são contraditórios, eles precisam ser resolvidos? Fica aí o debate. Quais são os direitos? O direito à propriedade privada com função social e o outro é o direito à reforma agrária, certo? Bom, uma outra instituição social que a gente tem é a linguagem, né? A linguagem é uma instituição social, a gente criou ela, um grupo humano criou ela com um objetivo comum específico, e esse objetivo é a comunicação, né? E dependendo da forma com que a gente se comunica, a gente pode ser prejudicado ou a gente pode ser beneficiado. Imagina numa entrevista de emprego, né? A gente vai ter uma sanção também, a gente reconhece que ela tem uma autoridade. Numa entrevista de emprego, se a gente chegar lá e falar qual foi, meu irmão, mano, caramba, não sei o que, pá, tudo, falar umas gírias, uns dialetos aí, dependendo do cargo que você vai ocupar, você pode ser punido. Como? Não sendo contratado, né? Mas se você chegar para os seus amigos e falar de um português formal do século XVIII, na roda de amigos que você tem, o que vai acontecer? Seus amigos vão falar, vixe, velho, esse cara tá viajando. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a linguagem, ela é importante, é uma instituição social também, tá? E é a partir dela, muitas vezes, que a gente começa a nossa socialização, né? Então, ela também tem certa autoridade, ela tem legitimidade e ela também tem sanção. Beleza? E por fim, né, para a gente fechar tudo isso, as instituições sociais, elas têm padrão de controle, né? Elas mudam, elas sofrem processos históricos, isso é importante porque elas são formadas por pessoas, as pessoas são agentes históricos, né? A igreja e o exército no passado tiveram mais importância que hoje, embora hoje dá pra gente perceber a importância crescente de novo dessas duas instituições, né? A propriedade privada é um pilar da sociedade capitalista. O mundo globalizado faz com que tenha troca de informações constantes, trocas de conhecimentos constantes também, e consequentemente o que nós vamos assistir aí? Nós vamos assistir essas instituições modificando-se a todo momento, tá? Então é importante a gente lembrar que essas instituições elas mudam por processo coletivo e não por vontade única, embora, claro, tem pessoas que têm mais poder que outras, mas isso não necessariamente faz ser a vontade dele a mudança da instituição social. Certinho? Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais aulas como essa e um forte abraço. Curta o vídeo. Tchau, tchau.